Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. É um dos profetas menores do final ali do Antigo Testamento. Você vai encontrar o livro de Abacuque, capítulo 1 e o versículo de número 5. Apenas um versículo. Abacuque, capítulo 1 e só o versículo 5. Os irmãos continuem em espírito de oração para que o Senhor use, amém? Que o Senhor use o preletor, amém? Nós somos falhos, mas o Senhor, Ele é perfeito, e vamos deixar Ele fazer a obra, vamos deixar Ele usar, deixa Ele fazer, amém? Vamos ler. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Amém? Pode se assentar, fica à vontade, amém? Eu entendo aqui, pelo que eu pouco estudei dessa palavra, ou talvez já estudei vários capítulos aqui, principalmente aquele que fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e a notifica. Abacuque 3, é a oração dele. Talvez aqui eu possa dizer com convicção, é a mensagem central ali do profeta Abacuque. Então ele traz entre orações, aclamações, questionamento para com Deus. Ele estava numa cidade que estava sendo opressora, estava lutando contra as causas espirituais. Judá não era mais aquela cidade de santificação. Judá não era mais uma cidade de busca. Não havia mais arrependimento, não havia mais conversão, não havia mais temor à palavra de Deus. Então, em todos os lugares, em todas as eras, em diversas épocas, você vê Deus levantando alguém específico para um determinado chamado, um determinado lugar, para pregar a palavra, pregar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz no livro de Isaías: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E eu vejo aqui que o Senhor estava prometendo uma grande obra na tenda, naquela congregação onde Abacuque estava sendo profeta. Ele estava designado para não só uma função, ele estava pronto para o ofício. É muito fácil nós ter nossos cargos, nós dizer que temos título, mas se nós não tiver o ofício da unção de Deus sobre a nossa vida, vai ser em vão. Não adianta nós falar do nome de Deus 24 horas por dia, se o nosso coração não tem a essência, se não tem o temor carregando em nossas vidas. Não é aquilo que vestimos, não é aquilo que nós falamos de boca para fora, não é os regimentos que fazem o homem ser cheio, mas é a presença mesmo do Espírito Santo. Não é o que nós fazemos pela nossa imposição, não é o que nós fazemos porque o pastor mandou nós fazer, porque nós vamos obedecer ele. Não, é porque primeiro é Deus que institui, primeiro é Deus que coloca, que ordena para que a palavra seja transmitida para a igreja. A Bíblia fala para nós observar, ver o que está acontecendo. No livro de Mateus você vai ver o seguinte: a Bíblia fala, antes da gente orar e vigiar, primeiro a gente tem que olhar. Olhai, vigiai e orai. Temos que ver os acontecimentos. A gente tem que ver o que está acontecendo à nossa volta. Muitas pessoas falam, mas a Bíblia fala: se o seu olho pecar, arranca ele. Mas você não pode levar isso aí no sentido literal. Você não pode levar no sentido lógico, que a pessoa não vai pegar o olho e vai arrancar ele. É no sentido espiritual. Se nós pecarmos, é porque isso vem do instinto, do coração. Se você deixar o pecado descer para o seu coração, pior, porque pensamos em mal, pensamos em fazer maldade, pensamos em pecar, pecamos por pensamento. Talvez nossas palavras são doces,
mel. Mas a Bíblia fala que ele prefere uma palavra branda, que às vezes vai atingir a forma metafísica, vai atingir, né, a carne, mas vai beneficiar o Espírito. Quando nós temos o Espírito Santo, talvez nós somos confrontados pela verdade, não entendemos o que Deus diz aqui, porque para Ele operar maravilhas, tem que ter santificação. A gente não pode viver os nossos dias em dogmas, em estrutura, em modernidade. Talvez as igrejas estão luxuosas, tem tudo do bom e do melhor. Quantas vezes eu falo com Deus: Senhor, eu quero estar em um lugar. Eu falo por mim, não sei você por você, porque cada um é cada um com Deus. Senhor, quantas das vezes eu pensei que seria dessa maneira, servir a Deus. Eu sei que para me ver maravilhas eu tenho que crer, mas porque as coisas materiais, financeiras, às vezes apertam um pouquinho para quem quer viver em santificação. Porque as coisas começam a apertar, porque justamente pela sua, a minha e a nossa decisão. Jesus não prometeu nunca mar de rosas, como a gente já costumou falar, costumou dizer por aí. Tem que ter espírito, tem que viver de acordo com a palavra, não é de acordo que o homem está falando para você. Você tem que ser uma pessoa que admira aquilo que Deus faz dentro da igreja. Uma coisa a gente tem que dizer: quantas pessoas dizem o seguinte: ah, se tem cura na igreja, tem que comprovar que está curado. Ah, não, se o paralítico andou, a gente tem que procurar saber se aquela doença é de nascença, se não é, como foi, se procurou o médico, ou se alguém pagou para a pessoa simular o milagre. Eu sei que existe